Arro, muito boa noite a todos os Hunters de plantão, passando aqui para fazer uma live relâmpago aqui para vocês, como prometido, no nosso schedule. Hoje chegou o grande dia, nós começamos daqui exatos 41 minutos, a primeira edição, vamos dizer assim, do desafio do Deer Hunter em inglês. Sim, vai ter uma turma em inglês fazendo o desafio agora pelos próximos 14 dias, das 8 às 9 da noite. E das 9 às 10 da noite, estamos juntos aqui, mais de 500 Hunters participando do nossa terceira edição do desafio do Deer Hunter, onde eu vou ensinar você a comprar sua primeira propriedade, quem sabe por 50 conto ou menos de 50 conto. E pela primeira vez nós vamos ter aí quase 20 mil dólares, quase não, 20 mil dólares ou mais para que os Hunters possam investir. Lembrando que o nosso desafio começa às 9 horas, horário da Flórida, ok? Então, para cumprir aqui para cumprir tabela, eu trago aqui para vocês hoje um estado que é o meu estado favorito. Aliás, tirando Porto Rico, onde eu não pago imposto, é o meu estado favorito, ok? É um estado que eu já falei com vocês sobre ele, só que por algum motivo a live do Instagram não ficou gravada. Então eu vou trazer para vocês esse estado aqui. Quem sabe me dizer qual é o estado que eu vou falar para vocês hoje aqui? Eu vou dizer para você, o estado que nós vamos conversar hoje já foi um dia um país. Entre os anos de 1836 e 1845, já foi um país independente. A terceira língua mais falada desse estado, acredite se quiser, nós temos aí o inglês e o espanhol. Acredito que o espanhol é o primeiro que o inglês, mas a terceira língua mais bem falada, ou mais falada desse estado, é o vietnamês. Você acredita? Os vietnamitas dominaram aí esse estado. E uma das principais cidades desse estado, ok? É a quarta maior cidade dos Estados Unidos. E essa cidade é considerada uma cidade com uma diversidade maior do que Nova York. Aliás, nessa cidade existem mais museus que Nova York. Dá para acreditar? Do que eu estou falando? Eu estou falando aí do grande estado do Texas. Ou, por que não, o melhor país para se morar, ok? Então o Texas já foi um país independente de 1836 a 1845. A terceira língua mais falada do Texas é o vietnamês. E a cidade de Houston é a quarta maior cidade americana. Diz as más línguas que chega a ser a terceira maior cidade dos Estados Unidos, ok? O Texas tem 254 condados. É um dos estados, é o estado que tem o maior número de condados nos Estados Unidos. O maior condado é o condado de Harris County. Inclusive o pessoal do Inner Circle são aquelas pessoas, aquele grupo seleto de pessoas que eu treino pessoalmente, um a um. Eles terão aí a oportunidade de participar de um leilão em Harris County, que é o maior condado dos Estados Unidos, pode-se dizer, com quase 5 milhões de pessoas. Nesse condado acontecem 8 leilões ao mesmo tempo, dá para acreditar? E tudo isso de um condado só, tá? O menor condado do Texas é o condado de Loving, com apenas 98 pessoas. O maior condado do Texas, Harris County, com quase 5 milhões. E o menor condado do Texas é o condado de Loving, com apenas 98 pessoas. Acredito que eles não lovem too much para ter apenas 98 pessoas. Eles estão precisando de mais loving nesse condado. O condado mais rico do Texas, no que diz respeito à renda per capita, é o condado de Collin, ok? E o condado mais pobre do Texas, no que diz respeito à renda per capita, é o condado de Zavala. Zavala, Texas, é o condado mais pobre do estado do Texas. E agora, aquele momento que todos vocês esperam para que você não se meta em problema quando você for caçar no Texas. Quais são as 5 leis mais doidas do Lone Star State? Ops, cliquei errado. Agora sim. Primeiramente, no estado do Texas, na maioria das cidades, é proibido você andar com os pés descalços, a não ser que você tenha uma permissão da cidade para fazer isso. Você sabia que até hoje, no estado do Texas, é proibido você ter aí a grande enciclopédia britânica? Isso mesmo, a enciclopédia britânica, quando foi lançada e foi
popular, lembra? Que vinha um vendedor na sua casa, você fazia em pagamentos. Naquela época, a Enciclopédia Britânica foi proibida no Texas, porque continha aí a receita de como se fazer cerveja, ok? Então por isso que a Enciclopédia Britânica foi proibida no Texas. Se essa aqui é uma das atividades que mais lhe dá prazer, saiba que no Texas é proibido você comer o lixo do seu vizinho, a não ser que ele te dê permissão. E para terminar, a quinta lei mais doida do estado do Texas. Aliás, tem mais duas. 1, 2, 3, 4, 5. A quarta lei mais doida do estado do Texas. Eu tô perdido aqui. No estado do Texas existe uma coisa chamada 24-hour notice. O que significa isso? Significa que se você estiver pensando em praticar um crime ou roubar a casa de alguém, a lei diz que você é obrigado a ligar para a pessoa e avisá-la do que vai acontecer. E for last or not least, no estado do Texas, olha só, e eu sei disso porque eu acabei de me casar lá no Texas, eu caí no golpe. Tô brincando, Merzão. No estado do Texas, se duas pessoas maiores de 18 anos, que não são casadas e que não são parentes, gritarem por 3 vezes, somos casados, somos casados, somos casados, publicamente, automaticamente a lei reconhece esse casamento. Olha lá, cuidado, hein, Hunter? E aí estão as 5 leis mais doidas do estado do Texas. O Texas, para quem não sabe, é um estado Redeemable Deed State. O que é um Redeemable Deed State? É um estado que é tax deed, porém é um estado que se comporta como tax lien. Ou seja, quando você compra uma propriedade em qualquer um dos leilões no Texas, e lembre-se, 96% dos leilões no Texas são presenciais, ou seja, você tem que estar lá, e eles acontecem na primeira terça-feira de cada mês. Você tem que esperar aí 180 dias ou 2 anos, dependendo do tipo da propriedade, antes de você vendê-la. Ou seja, o dono da propriedade tem aí entre 180 dias ou 2 anos, dependendo do tipo da propriedade, para pagar uma multa de até 25% e reaver a propriedade, ok? 6 meses são para a maioria das propriedades, 2 anos são para as propriedades que são homestead, ou seja, são as residências primárias ou as propriedades de uso agricultural. Isso, propriedades de residência primárias e propriedades agriculturais, você tem que respeitar aí 2 anos de redemption period. Todas as vezes que existem leilões no Texas, as propriedades sobram, elas vão para uma lista chamada Struck Off List. Se você não quiser se preocupar com o Redemption Period, você pode buscar, né, os tesouros ou buscar as propriedades que estão disponíveis nas listas do Texas, e uma vez que você comprar uma propriedade onde o período de resgate já tenha expirado, automaticamente essa propriedade é sua. Por incrível que pareça, a minha carreira começou aí na cidade de Conroe, num condado chamado Montgomery County. Foi lá que começou a minha carreira, e tradicionalmente eu costumo ir quase todos os meses, eu devo ter perdido uns 5 ou 6 nos últimos 10 anos, eu costumo participar do leilão em Montgomery County, ok? Gosto muito desse condado. Sabe por que o Texas tem aí 254 condados? Sabe por que o Texas é um dos estados que tem o maior número de condados? Marcos, é porque ele é grande pra caramba. Sim, mas o motivo pelo qual ele foi subdividido em 254 condados, porque a medida de medição que eles utilizaram na época era a seguinte: dizia a lei que a representatividade governamental não poderia estar distante de qualquer residente mais do que um dia de cavalgada. Ou seja, eles começaram a pegar os cavalos, cavalgaram por 24 horas e aqui, esse vai ser um condado. Cavalgaram mais 24 horas, esse vai ser outro condado. Aí desse ponto eles cavalgaram mais 24 horas em todas as direções, e foi exatamente dessa maneira que eles fizeram a divisão dos 254 condados do Texas. Eu tenho uma Hunter aqui, se ela vai entrar conosco rapidinho
Faltam 10 minutos, galera, para começar o Dead Hunter Challenge em inglês. E às 9 da noite, horário da Flórida, estamos aí com o Dead Hunter Challenge em português. Então, cheque aí o seu e-mail, cheque aí o seu WhatsApp. O link já foi compartilhado. Vejo vocês daqui a pouquinho, às 9 da noite. Parece que ela não está entrando. Vejo vocês daqui a pouquinho para o Dead Hunter Challenge. Lembrando-se que essa vai ser a primeira vez que o Dead Hunter está disponibilizando $20 mil, colocando à disposição aí de todos os hunters que estão participando do desafio. Se você não tem capital, você não tem mais desculpa. Eu vou te ensinar a comprar a propriedade e vou investir na propriedade que você for comprar, ok? Vejo vocês daqui a pouco lá. Ela não entrou? Vejo vocês daqui a pouco no Dead Hunter Challenge. Declara aberta a temporada de caça.